satisfação estar aqui finalmente, né? Vocês já me viram falar em outras vezes, no início do curso, mas hoje compartilhando, não vou nem dizer que é uma aula, né? Compartilhando um pouco da nossa experiência enquanto servidores públicos, o Pedro, consultor de ONU Habitat, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, não apenas, no meu caso, não apenas no setor público, né, aí numa interface com planejamento urbano e territorial, mas também falando de como é que a gente tenta incidir e participar como sociedade nesses processos de planejamento urbano e territorial. Então, bom, inicialmente, colocar o nome completo aqui dos meus colegas, a Bianca, né, Bianca Medina, Lanceta Ramos Marques. A Bianca, ela é assistente social concursada da Prefeitura, origem Secretaria de Assistência Social, né? E há alguns anos está aqui na coordenação do Programa Territórios Sociais, hoje na Coordenadoria de Pesquisa, Avaliação e Políticas Públicas do IPP. Tá? O Pedro da Ponhá Chalub, né, ele está aqui no IPP também há bastantes anos, ele é geógrafo, tá? Ele começou como estagiário de geografia, e posteriormente virou consultor de ONU Habitat e tem participado de alguns projetos. Atualmente está aqui, vizinho de vocês, aqui no Mandar, na gestão de territórios sociais, né? E para mim é uma satisfação dividir essa conversa com eles, né? Porque uma das coisas que eu gostaria de enfatizar muito nessa tarde, né, é a necessidade da interdisciplinaridade e transversalidade das políticas públicas. Eu acho que ela é fundamental. Eu, ao longo dos anos que trabalhei com Pedro, com Bianca e com o restante da equipe, eu sempre aprendi muito, continuo aprendendo, e a gente se complementa muito nesses debates. Eu vou dividir, quando a Cláudia e o Jorge e o Jerônimo me chamaram no início do curso, né, eu ainda estava aqui no IPP, então a programação estava mais focada, estava focada exclusivamente nas atividades do IPP. Eu saí daqui já tem uns 2 meses, ou 3, né? Então dei uma redimensionada e achei que seria interessante nessa conversa, considerando que aqui tem vários perfis de atuação profissional, que seria interessante também olhar para as políticas de planejamento urbano e territorial, mas não apenas na ótica do setor público e dos técnicos que dentro do setor público trabalhamos com isso, mas também de como os técnicos fora do setor público e participando da sociedade civil, através de organizações não governamentais ou de projetos, né, como é que a gente também tenta incidir nos rumos dessas políticas públicas. Então, na primeira parte, eu vou começar a apresentação falando um pouco de algumas iniciativas que a gente tem implementado no Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Eu fui vice do Jerônimo em 2007, né, Jerônimo? Menos, né, 2004, lá no Instituto de Arquitetos, né? Então, o Instituto de Arquitetos, 4 anos atrás, ele fez justamente no período pré-eleitoral, ele fez uma carta-manifesto falando em 4 eixos das políticas públicas e formulando propostas numa parceria com quase 30 entidades da sociedade civil. Dessa carta-manifesto surgiu um observatório que a gente está colocando em prática atualmente, que é um observatório de políticas públicas, e por isso eu achei que seria interessante trazer essa experiência para cá. E nessa interação com outras organizações da sociedade civil, tá, a gente dialoga lá no IAB, a gente dialoga muito com a Casa Fluminense. Acho que alguns de vocês devem conhecer, né? A Casa Fluminense é uma ONG que trabalha com redução da desigualdade na região metropolitana e ela busca principalmente incidência nas políticas públicas, não apenas de forma direta enquanto Casa Fluminense, mas ativando coletivos locais em várias cidades da região metropolitana e várias regiões do município do Rio, né? E isso dialoga também, eu fiz a primeira parte, falando de planos, projetos e programas setoriais dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, na sequência, né, para detalhar mais como é que a gente implementa programas que tenham
essa característica de transversalidade e de integração entre vários setores, né, a gente vai falar de algumas experiências pregressas do IPP, né, e que desemboca em algumas ferramentas que hoje a gente utiliza em diversos programas, ou no Habitat utiliza em vários programas, não apenas aqui no Rio de Janeiro, como em outros lugares do Brasil. Então, vou falar muito rapidamente da experiência do Rio Mais Social, tá? Que foi um programa que a Prefeitura do Rio tocou entre 2000 e 2014, talvez. Inicialmente se chamava o PP Social, porque era, digamos assim, era a chegada de políticas públicas municipais nas chamadas áreas pacificadas, que o Estado classificava assim na época das UPPs. Então, nessa época que nasce a cooperação entre ONU Habitat e a Prefeitura do Rio. Tá? Então, dessa experiência, para além do que a gente possa ter como avaliação dos resultados daquela política pública do Estado e do município, né, surgiram ferramentas de gestão de informações muito interessantes, né, que a gente vai mostrar como elas foram sendo utilizadas e reaproveitadas ao longo do tempo. Vou falar muito rapidamente também do PROAP. O PROAP é o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários da Prefeitura do Rio. O nome mais popular dele é Favela Bairro, né? Então, o IPP, desde que o primeiro PROAP, foram 3 PROAPs, atualmente está sendo negociado o 4º, o IPP sempre, dentro da estrutura da prefeitura, foi o órgão que trabalhou com o monitoramento e avaliação de impacto do programa, né? Então, a gente vai falar desse papel do IPP na avaliação desses programas, né? E, finalmente, já com a colaboração do Pedro e da Bianca, vocês vão conhecer melhor o programa Territórios Sociais, que é um programa que, digamos assim, aproveita parte dessa experiência, a forma de operação, né, em parceria com o ONU Habitat, algumas ferramentas que foram utilizadas, mas que ele, naturalmente, e como deve ser, é uma evolução de experiências anteriores no que se refere à transversalidade e, principalmente, à governança, né? A Bianca vai falar muito disso. Uma das coisas que o IPP mais preza em relação ao programa Territórios Sociais foi a delicada construção dessa governança que faz que seja um programa em parceria com vários órgãos públicos e que já tenha perpassado 3 gestões municipais. Bom, eu não pretendo, dessas questões que eu falei, me aprofundar muito, porque a gente tem um tempo relativamente curto. Mas vocês vão encontrar aqui na apresentação os links, né, de onde estão disponibilizados esses materiais, caso algum deles desperte mais curiosidade, interesse de vocês em conhecer melhor. Então, tem a Carta Manifesto da Cidade que Queremos, eu falei, né, vou falar mais adiante, aqui tem só um panorama dos 4. Tem também a questão do observatório, que eu falei para vocês, do IAB, Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, que pretende atuar no estado todo. O mapa da desigualdade, que é periodicamente atualizado pela Casa Fluminense, é uma experiência que, com base em indicadores de órgãos públicos e de geração cidadã de dados, ele faz um retrato de todos os municípios da região metropolitana, que é a área de atuação da Casa, mostrando para diferentes temas, né, digamos assim, a quantas anda a desigualdade entre os municípios e, às vezes, até intramunicipal. Tá? Isso servindo de base para a formulação de agendas locais, que, com base nessa desigualdade, fazem a reivindicação de políticas públicas de redução da desigualdade. Né? Esse aqui é o exemplo da última agenda Rio 2030. Eles periodicamente fazem uma atualização das agendas. Bom, permeando isso tudo dentro e fora do setor público, no terceiro setor também, a gente tem tido, nos últimos anos, felizmente, né, uma relação muito grande, um diálogo muito grande com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que foram pactuados pelos diferentes países, né, a partir da articulação do ONU Habitat. E aqui, dentro da prefeitura, a gente fala muito no ODS 11, né, que é o de cidades e comunidades sustentáveis, né,
que o ODS que tem por objetivo, né, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E que tinha a meta, né, ambiciosa de até 2030, né, garantir o acesso a todos, habitação e serviços básicos adequados, seguros e acessíveis e urbanizar favelas, né? Então, é um ODS que sempre está lá como horizonte, né? Quando chegar próximo e se discutir o próximo ciclo de objetivos, vai se avaliar o quanto os países, cidades, municípios avançaram nesses objetivos. Mas é sempre bom, né? A gente tem essa prática muito em função da proximidade que a gente tem com o ONU Habitat. O ONU Habitat funciona aqui no prédio, né? Vocês já tiveram aqui, né? Acho que a Letra fez uma apresentação, né? Então isso é uma influência muito positiva, no sentido de a gente sempre estar enxergando com quais ODS, quais metas dos ODS os nossos projetos dialogam. E, bom, e aí já para sair daquele esquema bem organizado dos ODS, né? Eu trouxe aqui esse gráfico já para, de cara, falar de qual a complexidade que a gente encontra enquanto setor público, a sociedade também, por outro lado, dialogar com isso, em relação à forma como os órgãos públicos atuam e produzem planos e políticas setoriais, né? E aí isso tem muito a ver, isso mostra, né, esse gráfico confuso, ele mostra o desafio da governança, né? Esse aqui foi um gráfico que eu fiz mais de 10 anos atrás, foi em 2012, né, para uma consultoria do Banco Mundial, e o objetivo era mapear o impacto de planos setoriais do governo do Estado na região metropolitana, né? Então, à medida que foram sendo mapeados diferentes planos na área de turismo, do arco metropolitano, o plano de exposição da Baía de Guanabara, CEPETIVA, o plano de resíduos sólidos, planos de desenvolvimento territorial, né, a gente foi identificando quem tinha a responsabilidade de coordenar cada plano e quais eram os órgãos que tinham interfaces também na elaboração desses planos, né? A gente classificou em planos prioritários e em planos complementares, né? Mas isso mostra, né, essa complexidade das políticas públicas, né, que tem um rebatimento no ordenamento territorial, né? Uma vez que a comunicação entre os diferentes órgãos, e quem trabalha aqui no setor público, imagino que muitos de vocês trabalhem no setor público, sabem as complicações que tem, né, esse diálogo, essa conversa, né? Muitos desses planos, na época eu tinha que fazer um levantamento de planos que já existiam, né? E muitos desses planos sabia-se que existiam, mas eram difíceis de localizar, né? Teve um que foi, acho que especificamente de turismo, que quando eu já tinha quase terminado o relatório, na apresentação, eu falei assim, olha, tem esse plano, foi coordenado pela Secretaria tal, porque tem um decreto, mas eu não localizei nenhuma informação dele. Aí alguém levantou a mão e falou, tá comigo. O único exemplar do plano estava guardado com a pessoa e ele não estava disponível em lugar nenhum, né? Isso foi fato. Bom, mais tarde aqui no IPP a gente fez um mapa mental também, relacionando alguns desses planos, né? E mostrando mais ou menos a mesma lógica, quais são esses planos, até secundário, mas a gente tem aqui o plano estratégico, o plano de desenvolvimento sustentável e o plano diretor. Isso foi antes do atual plano diretor. E aqui a gente mostrava quais eram os setores da prefeitura também responsáveis pela organização ou quais os que participavam, né? Então, isso mostra que no nível municipal você também tem essa complexidade. Então, é muito importante que os municípios pensem em como fazer essa articulação. É natural que diferentes órgãos, em função da sua expertise, das suas funções, das suas atribuições, coordenem determinados planos. Mas é necessário, né, que a governança na construção desses planos e a troca de informações, né, ela esteja presente, né? Muitas informações que foram produzidas para o plano X, elas têm que ser utilizadas pelo plano Y. Vou dar um exemplo muito claro, plano diretor, plano de habitação, né? Eles têm tempos diferentes. Aqui no município do Rio, em 2011, quando se aprovou o plano diretor anterior, já se discutiu o plano de habitação,
né? Em 2023, quando se discutiu o novo plano diretor, ainda se discutia o mesmo plano de habitação, que ainda não foi publicado, ainda não foi aprovado. Então, há um descompasso, muitas vezes, entre instrumentos que deveriam ser complementares. E uma das questões fundamentais em relação a isso é a disponibilização de informações. Eu acho que tanto a lei de acesso à informação quanto outros instrumentos que a gente tem hoje têm feito cada vez mais com que os órgãos públicos disponibilizem essas informações para os outros órgãos públicos e para a sociedade como um todo, né? Então, aqui no caso do município do Rio, a gente tem há alguns anos já um portal, né, na página da prefeitura, que é o Interplan. Então, no Interplan, a gente tem, ele é mantido pelo escritório de planejamento da prefeitura, então eles colocaram como carro-chefe um projeto que eles coordenaram, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o PDS, né, que atualmente está em fase de revisão. Ele tem também o plano diretor e ele tem também uma parte referente a planos de políticas setoriais. Então, aqui você encontra os diferentes planos feitos por diferentes órgãos. Eu não vou nem entrar no detalhe aqui de quais eles são, mas é interessante vocês visitarem essa página, porque vocês têm acesso, através dela, a esses planos todos, né? A prefeitura... O Felipe Mandarino já deu aula aqui? O Felipe Mandarino ainda vai dar? Já, né? Então, o Felipe deve ter falado para vocês do Data Rio, né, que é uma tentativa da prefeitura, um instrumento da prefeitura, mais do que uma tentativa, para disponibilizar essas informações. A gente tem o Data Rio internamente, a gente tem um sistema de informações urbanas, o CIURB, e dentro disso tudo a gente tem aplicativos que tornam esse acesso mais amigável. Não basta aqueles instrumentos legais, aquelas informações municipais, não basta elas estarem disponíveis, elas têm que estar disponíveis de forma amigável, de forma que as pessoas possam compreender, ter acesso, analisar, baixar aquelas informações. No caso do Rio, então, a gente tem esse portal. Bom, e aí eu vou fazer um corte e vou falar de como que a sociedade organizada, né, ela atua diante dessas políticas públicas elaboradas ou pelo Estado ou pelos municípios, né? Então, no início eu falei dessa experiência que a gente teve no Instituto de Arquitetos 4 anos atrás, né? Quando chega nesses períodos eleitorais, vocês veem que não é raro que diferentes instituições elas fazem carta de propostas que querem compromisso dos candidatos a prefeito principalmente, né? Quem milita na habitação, quem milita na mobilidade, faz aquelas cartas de reivindicações, de propostas, né? O IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, não era diferente. A cada 2 anos ele fazia esse esforço, a cada 2 anos, porque a gente tem eleições municipais e tem eleições estaduais. Então, no final, a cada 2 anos tem um debate para gerar um documento que vai cobrar do poder público, né, fortalecimento de políticas públicas, criação de políticas públicas, implementação de projetos, né? Então, quando a gente começou essa discussão 4 anos atrás, né, a gente mesmo fez uma autocrítica, né, de que a gente estava mais uma vez fazendo isso, né, e sem saber ao longo desses 4 anos o que tinha acontecido com aquelas propostas, se elas tinham sido implementadas ou não, como que o poder público eleito naquele município tinha se comportado em relação a elas. E aí, na época, foi construída essa carta manifesto, e aí uma ressalva muito importante, Jerônimo, quando a gente começou a construção, uma autocrítica que a gente fez também foi que o excesso de setorialidade, corporativismo, faz com que cada agremiação ela faça a sua carta, né? Então, na época, o que nós fizemos para construir essa carta foi chamar mais ou menos de 30 instituições que militavam, digamos assim, no direito à cidade, né, não vou nem falar na política urbana, no direito à cidade, participassem dessa construção. Então, a gente teve como parceiros dessa carta o Observatório das Favelas, Rede da Maré, as instituições de arquitetura e urbanismo tinham maior proximidade, a gente teve BDU, LEDUB, a gente teve movimentos de moradia, a gente teve a Pastoral das Favelas, a Pastoral da População
em situação de rua. O próprio No Habitat foi parceiro na construção da carta, e a gente organizou a carta em 4 eixos, né? Planejamento e gestão democrática da cidade, habitação de interesse social e acesso à terra, meio ambiente e mudanças climáticas e mobilidade urbana. O documento original está aqui, resultou, em função da quantidade de entidades, dos temas e dos subtemas, resultou num documento bastante denso, né? 170 propostas. Né? Atualmente, justamente nessa semana, onde a gente tem uma reunião no IAB, a gente está tentando fazer uma síntese, uma atualização da carta e uma síntese. Então, a gente pediu para as entidades escolherem propostas prioritárias dentro de cada subtema. E o objetivo é sempre esse, de levar aos candidatos, às prefeituras e à vereança, né, essa pauta, né, para que eles se comprometam ou não, ou até assimilem alguma dessas propostas. Eu acho que a gente vê nas campanhas propostas que a sociedade civil discute no dia a dia, transformadas em propostas dos candidatos, para além do fato de que eles vão cumprir ou não, é importante, é uma conquista. Né? Quem diria, 10 anos atrás, que a gente teria tantos candidatos comprometidos com tarifa zero? E tem todo movimento trabalhando com esse tema, já tem até prefeituras, e aí depende do matiz ideológico, né, implementando experiências de tarifa zero. Né? A gente tem desde Maricá e Itanguá, aqui no Rio, São Paulo, fim de semana, faz tarifa zero. Então, a gente vê que algumas dessas ideias colocadas a partir de reivindicações da sociedade civil, elas vão ganhando espaço. Né? E a estratégia de ação, porque aí o fato da gente juntar esses órgãos todos, também não significava que o futuro, em relação ao debate, seria diferente. Então, uma das propostas que surgiu da Carta Manifesto foi justamente criar um observatório de políticas públicas, que no caso foi chamado de Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, porque ele atua em todos os municípios do estado. Então, qual foi a ideia? Bom, a gente está fazendo propostas de políticas públicas na área de política urbana, habitacional e ambiental, né, para o estado todo. Né? Como é que a gente vai saber, né, o que é implementado, como é que a gente vai, digamos assim, empoderar localmente a sociedade civil organizada para cobrar do setor público, né, o cumprimento de determinadas políticas. Tem muitos planos que eles são determinação legal, né? Em função de sistemas nacionais, como o de habitação, assim como tem na área de saúde e assistência, sistemas nacionais que se rebatem ao município, na política urbana a gente teve alguns intervalos aí que o sistema foi praticamente desmantelado, mas ele está sendo retomado. Mas elaborar planos que legalmente, que são impositivos de sistemas nacionais, não quer dizer que eles vão ser implementados ou que aqueles canais de participação vão funcionar. Então, quando foi pensado, como consequência dessa carta, uma das propostas era a criação de um observatório. Esse observatório já teve uma primeira etapa. Né? A gente sabe que existem observatórios de políticas públicas que são oficiais, que são do Estado, tá? Mas isso não impede que a sociedade civil, a academia, também tenha seus próprios observatórios. Tem observatórios como o Observatório das Metrópoles, da UFRJ, que é uma rede, na verdade, eu ia falar que era do UFRJ, mas na verdade ele é uma rede nacional. Né? Então, foi importante para a avaliação das políticas públicas. E no caso do Instituto de Arquitetos, a gente criou Vou parar a hora aqui para não me perder. Opa! Voltou tudo? Caramba. 38. Beleza. Então, no caso, a gente fez a partir de um projeto de voluntariado. Tá? Então, a gente fez um chamamento, voluntários de toda a região do estado surgiram, alguns foram orientadores, outros foram voluntários, e a gente fez um levantamento de mais ou menos 50 instrumentos de políticas públicas urbanas e habitacionais nos diferentes municípios. Não conseguimos fazer todos os municípios porque é um projeto de voluntariado. Nas regiões onde a gente conseguiu voluntários, a gente fez o levantamento. Estou falando isso porque aí, por exemplo, em alguns municípios foi mais fácil. Alguns municípios têm os seus portais muito organizados e é fácil um pesquisador chegar lá no portal e levantar as informações sobre a existência daqueles instrumentos. Né? Às vezes está tudo concentrado num portal, às vezes está nos portais das diferentes secretarias, mas está lá e é mais fácil.
Mas nem essa não é a realidade de todos os municípios. Então, em alguns casos, era necessário fazer contato com o técnico, mandar um formulário, enfim. Mas esse trabalho tem andamento e a gente pretende dar continuidade. Estamos organizando um segundo chamamento, né? Então, que planos eram esses? E aí, falando um pouco de qual é o arco de planos que a gente tem, de planos de políticas públicas que a gente tem quando está falando de planejamento urbano e territorial. Nesse caso específico do Observatório Colaborativo, a gente levantou informações sobre plano diretor de desenvolvimento urbano, regulamentos de parcelamento de uso e ocupação do solo, regulamentos de construção, código de obras, né? Programas ou planos relativos à habitação de interesse social e assistência de assessoria técnica, regularização fundiária, planos ligados a questões climáticas e ambientais, aí tem diferentes nomes dos planos, né? Planos de adaptação às mudanças climáticas. Nos últimos anos temos falado muito, estamos falando cada vez mais desse tema em função da realidade avassaladora que a gente está vivendo, né? Gestão de risco de desastres, né? Estamos num estado que sofre muito com isso. Planos de saneamento básico, plano de gestão de resíduos sólidos, planos de mobilidade sustentável, em alguns municípios, planos de metas governamentais e em uns poucos municípios, planos estratégicos, né? Alguns desses instrumentos, muitas vezes não são uma lei ou um plano específico. Tem municípios que o plano diretor ele contém as normas de parcelamento do solo, de ocupação do solo, né, de obras, né? Então, isso varia de município para município. Mas a gente tem marcos legais que muitas vezes são determinantes da existência de alguns planos para que os municípios possam receber repasse de recursos. Então, Sistema Nacional de Saneamento Básico, plano diretores, né, tem uma linearidade a partir do Estatuto da Cidade, mas é fundamental nas diferentes políticas que a gente tenha identificação de fontes dos recursos, né? Então, em alguns casos, os planos têm acontecido com mais frequência porque a própria política nacional ela não só disponibiliza recursos para a elaboração dos planos, como também tem linhas de financiamento para a execução desses planos. Então, sempre associado a esse planejamento, é bom que a gente tenha sistemas que que tenha essa previsão de repasses de recursos para sua execução. Mas é importante também que os municípios, principalmente os municípios que têm uma dinâmica imobiliária mais intensa, né, que eles também gerem seus próprios recursos para a implementação de determinadas políticas públicas e não dependam exclusivamente do repasse de recursos externos, né, que dependendo do momento econômico e da orientação política maior, né, você pode minguar em determinado recurso para determinadas políticas. Bom, quando a gente começou a fazer o trabalho dos voluntários, não sei se tem isso aqui, quando a gente começou a fazer o trabalho dos voluntários, a gente simplesmente pediu para eles, deu aquela lista e pediu para eles começarem a pesquisar, né? E logo nas primeiras pesquisas, a gente percebeu que havia uma certa dificuldade em alguns municípios de entender que plano era aquele. Tinha município que eles perguntavam sobre um determinado plano e nunca ninguém tinha ouvido falar na existência ou na necessidade daqueles planos, né? Principalmente em alguns municípios menores, às vezes, quando os planos são elaborados, às vezes são feitos por uma consultoria que entrega, havia uma imposição do plano ser feito, entregava e aquilo não era disseminado na própria estrutura interna, né, de técnicos das prefeituras. Então, a gente transformou aquela pesquisa inicial num manual, né, onde a gente explicava que política era aquela, que plano era aquele, né, que outros nomes ele poderia ter, ou se ele poderia estar contido em outras normas, e se ele fazia parte de algum regramento maior a nível estadual ou a nível nacional, tá? Então, acabou virando quase que um guia para isso, e atualmente isso gerou uma planilha desse tipo, e atualmente a gente está já com um site, depois vocês podem visitar, onde a gente está disponibilizando as informações coletadas, tá? Bom, e aí, esse levantamento de informações,
o simples levantamento de observações pelo observatório, ele não provoca uma incidência nas políticas públicas, porque pode ser mais um trabalho acadêmico onde você tem um catálogo, um estado da arte, né? Então, a segunda etapa do trabalho é buscar a incidência local, né? Procurar na cidade quem atuava na agenda de direitos, na reivindicação para a agenda de direitos, e disponibilizar essas informações. Então, nesse aspecto, a gente dialoga muito com a Casa Fluminense, né, que aqui tem um exemplo de propostas da agenda, né, aqui no caso, experiências territoriais, né, que ele recomenda que os municípios tenham setores de sistematização de informações, de planejamento, até chegar em municípios de maior porte, em institutos de planejamento, né? A gente tem alguns municípios que têm seus institutos. O Rio já tem há bastante tempo, tem o IPP, Maricá tem o Instituto Darcy Ribeiro, o Niterói está criando um instituto agora, Volta Redonda tem um instituto também de urbanismo de Volta Redonda já há alguns anos, né? A existência de esses órgãos possibilita que a sociedade civil tenha um acesso mais fácil àquelas informações e que, sabendo da existência desses planos, né, possam se criar agendas de reivindicações a respeito de projetos que podem ser implementados nos municípios. A visão territorial ele é muito importante, porque quando você vê como é que um município está em relação à execução de alguns planos, né, ela te dá um recorte muito isolado. É aquela coisa de meu município é uma ilha, né? Eu sei o que acontece no município e não vejo o restante do território. Quando você espacializa essas informações e coloca no contexto regional, aqui, por exemplo, tem a região metropolitana. Aqui no primeiro mapa, a gente tem assim os municípios que têm, acho que aqui é planos de habitação e aqui os que têm conselhos de habitação. Então você consegue ver como é que teu município está em relação a uma realidade regional, né? Eu, quando estava fazendo aquele trabalho que eu falei para vocês de planos para rebatimento na região metropolitana, eu vi que uma das áreas que mais tinha conseguido sucesso em elaborar planos tinha sido a de saneamento. Por quê? Porque tinha havido um incentivo do Ministério do Meio Ambiente na época a que os municípios das bacias hidrográficas se consorciassem para contratar os seus planos, né? Então, eles viviam uma realidade muito comum. Na parte hidrográfica nem se fale, né? Você tem a mesma bacia, né? É uma mesma bacia, né? Que compartilha lagoas, rios, mas muitas vezes na gestão de resíduos sólidos, né? Você tem também uma interdependência, né? Um município que tem um aterro no outro município, né? Então, assim, você poder observar esses dados territorialmente, né? É muito importante para você também colocar essa agenda, né? E quando você compara isso com os mapas, por exemplo, de desigualdade, você vê, meu município está muito mal nessa política, mas ele também não tem um plano referente a mitigar, digamos, esses aspectos negativos da ausência daquela política. Então, voltando ao tema dessa agenda de direitos, a última versão da Casa Fluminense, né, eles evoluíram para trabalhar em 4 linhas, né, com foco no tema da desigualdade. Então, ele trabalha na justiça econômica, na justiça racial, na justiça de gênero e na justiça climática, né. Quando a gente vê esse gráfico aqui, vem aqui, Pedro, lembra muito os gráficos do IPS, por exemplo, né, que trabalha várias dimensões, indicadores de várias dimensões. E certamente vários desses temas aqui, eles podem ser lidos enquanto realidade a partir de indicadores que podem existir ou não. Aqui no caso do Rio, o Nando deve ter falado, Fernando Cavalieri deve ter falado de manhã sobre IPS, por exemplo, né? Então, quando você tem um indicador que tem dimensões e componentes, indicadores, né, você consegue entender melhor, né, essa agenda de reivindicações em relação à redução da desigualdade. No caso da casa, chamado de eixo de justiça, né? Como eu falei, né, econômica, racial, gênero
e climática, né? Por exemplo, aqui, na justiça econômica, o primeiro item é moradias populares. Na justiça climática, o primeiro tema aqui é moradias afetadas pelas chuvas, né? E no mapa da desigualdade, você consegue ver para esses diferentes temas qual a realidade da região metropolitana, você consegue comparar, né? Por exemplo, tem um tema muito que a casa trabalha com muita incidência, que é o tema da mobilidade. Eles têm essa questão da campanha pela tarifa zero nos municípios. Quando você vê o mapa da desigualdade, você vê o peso do custo do transporte no orçamento das famílias, e você compara com o mapa da renda na região metropolitana, você coloca um do outro, você faz diretamente a leitura de que quem é mais impactado com o alto custo do transporte são aquelas áreas onde tem a menor renda, né? Então, quando você vê os diferentes temas colocados, você consegue fazer uma agenda de reivindicação de direitos com uma priorização mais clara para a sua pauta. Aí eu vou fazer agora, eu falei de que um dos destaques era o tema de moradia, né? Vocês vão ter, acho que quinta-feira, a palestra da Valéria? É. Na quinta, a Valéria Zan, né, ela é coordenadora de macroplanejamento aqui da Subsecretaria de Urbanismo, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano, né, MEDUE, Urbano e Econômico, né? E ela provavelmente vai falar para vocês do processo de elaboração do plano diretor, né? A Bruna participou durante anos, né, desse debate. Ela participava como técnica do macroplanejamento, também do comitê de permanente de acompanhamento técnico do plano diretor, que era um órgão que integrava todos os órgãos da prefeitura no monitoramento do plano diretor, diferente do conselho, do Compur, né, que tem integrante da sociedade civil. Mas o comitê técnico era uma iniciativa interessante de ouvir as diferentes áreas da prefeitura no acompanhamento do plano. Mas o que eu queria colocar em relação a isso? Do plano, a Valéria vai falar quinta-feira. O que eu queria falar para vocês que durante o debate do plano diretor, né, também teve debates paralelos da sociedade civil, né? Então a gente teve uma articulação muito interessante. Eu trabalhei um período na Câmara, no gabinete da Tainá de Paula, e ela presidia a Comissão de Assuntos Urbanos, né? E a gente, na época, começou, como parte do processo de construção de emendas para o plano, a gente começou a discutir com várias entidades da sociedade civil uma emenda que foi um capítulo específico sobre as favelas, que é o capítulo 4º, né, do título 1º, que trata do direito à cidade, à terra e à moradia digna nas favelas. Ele apresentou? Ótimo. Então, beleza. Então, vou falar mais de como se deu essa construção, né? Essa construção se deu a partir desse movimento, né? Ao invés de ser uma emenda centrada apenas no mandato, ela ganhou a adesão de várias entidades da sociedade civil. Isso foi discutido durante meses, né? Chegamos a um capítulo que são 12 artigos que dão foco no tema das favelas, né? E, num determinado momento, né, isso gerou um forms que circulou entre todas as entidades, buscando a adesão de essa carta, queremos as favelas no plano diretor, e a emenda foi apresentada, foi aprovada, e a gente tem hoje esse capítulo. Então, para mostrar que a sociedade civil ela pode incidir nos processos legislativos. A gente sabe das restrições que há em relação aos processos legislativos, mas se não houver mobilização, não há nenhuma chance de incidência. Então, por mais que a realidade local seja adversa e não seja permeável essa participação, a sociedade civil tem que se mobilizar, e os técnicos que participaram, por exemplo, dessa construção, tinha gente do Observatório das Favelas, tinha gente do IPUR, do EDUB, teve gente da Fiocruz que participou, não como Fiocruz, mas como técnicos da instituição. O Luiz Madeira colaborou muito, né? Ele já deu aula para vocês, né? Colaborou muito nessa construção. O professor Alex Magalhães colaborou muito, né? E chegamos nesse capítulo. Bom, aí continuando. A questão da incidência também, o tema do observatório, e com isso eu acho que já vou fechando nesse tema,
a gente levantar as informações e colocá-las disponíveis no site não é suficiente, né? Então, esse ano, aliás, final do ano passado, início desse ano, o IAB, com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, realizou 3 oficinas para apresentar os resultados coletados pelo Observatório, mas trabalhando a partir da leitura daqueles planos todos, trabalhando no eixo da justiça socioambiental e climática. Então, nós demos foco, são municípios que foram muito impactados pelos eventos extremos, né? Petrópolis, Nova Iguaçu e São Gonçalo, e foram disponibilizadas essas informações e foram mobilizadas organizações locais, tá? Para núcleos do IAB, outros coletivos locais, né? Para disponibilizar essas informações e fazer com que eles se apropriem, né, desse conjunto para buscar incidência local. E aí, o observatório, ele, digamos assim, ele deixa as informações para o mundo. Os coletivos locais, eles constroem suas agendas, eles apresentam suas pautas, né? Os gestores locais podem se apropriar também dessas informações. Uma das questões que a gente tem colocado também, que os municípios, eles não precisam, na hora que chega uma pesquisa dessas, eles não precisam se sentir necessariamente, digamos assim, apenas fiscalizados a respeito da realização das suas, da execução desses planos, mas eles podem ver isso também como uma ferramenta. O projeto tem um site de referenciado onde eles podem usar até nos seus portais de transparência, né, para disponibilizar de forma mais amigável aquelas informações. Tá? Então, aqui são algumas imagens, né, das oficinas que foram realizadas ao longo desse primeiro semestre. A gente tinha gente do setor público, da academia, de coletivos que atuam localmente. Em alguns tivemos participação de pessoas do ONU Habitat por conta daquele projeto que atua em todos os municípios, né? E isso tudo se insere numa iniciativa que está ganhando muito o Brasil, que são as redes de geração cidadã de dados, né? São coletivos de cidadãos levantando informações a respeito da sua realidade que nem sempre são retratadas nos indicadores oficiais, seja porque estão numa escala micro, né, que o macro dado, às vezes, da forma como ele é levantado, não permite ver, né, ou dados que simplesmente não são colocados. Então, tem muitas entidades participando dessa rede, tem aqui o link deles, né, que o Data Lab da Maré é quem coordena, né, a rede de geração cidadã de dados, e hoje o observatório do IAB, o OCA, Urbana Fluminense, né, ele é um dos integrantes da rede de geração cidadã de dados. Inclusive, eles fizeram o primeiro seminário no início desse ano, lá na Maré mesmo, e tanto o IPP quanto o OCA o IAB, né, estiveram presentes. Bom, aqui só para mostrar para vocês alguns dos resultados dessa espacialização. Esse é o mapa produzido pelo observatório, que poderia ser produzido por qualquer órgão de planejamento territorial, né? Não posso furtar de fazer uma crítica de que, infelizmente, na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar de existir o Instituto Rio Metrópole, a gente ainda não tem nem perto do que a gente já teve no passado, quando existia a Fundação CID, que era o Centro de Informações de Dados Estatísticos do Estado, que disponibilizava análise sobre a realidade territorial, não apenas da região metropolitana, como do Estado, né? Então, hoje a gente não tem, e essas informações são produzidas por observatórios na academia ou na sociedade civil. Esse aqui foi um mapa mostrando a existência de planos diretores na região metropolitana. Aqui, por exemplo, a existência de leis de uso e ocupação do solo, né? A existência de planos de habitação. Vocês veem que poucos municípios da região metropolitana têm seus planos de habitação. Aqui só tem praticamente, isso é um dado de 2022, tinha Paracambi e tinha Petrópolis, tá? Alguns estavam em elaboração ou tinham algumas restrições, mas tinha aqui São João e Caxias. E os municípios em vermelho não tinham seus planos de habitação concluídos. Não quer dizer que eles não tenham uma política habitacional, mas eles não tinham o plano de habitação, que é um instrumento importante para a condução da política de habitação. Porque aí, dialogando, inclusive, com o que a Bianca e o Pedro vão apresentar, se você não tem uma política pública baseada em evidências, né, os resultados não são tão, digamos assim, tem uma chance menor de êxito, né? Se você tem uma política habitacional
que ela não conhece a realidade, ela pode ter um impacto, mas aquele impacto poderia ser potencializado se você tivesse esse diagnóstico. Aqui é o caso dos planos de gestão de risco, né? A gente vê vários municípios da Baixada, né? E até mesmo Maricá, que em 2022 ainda não tinha o seu plano de gestão de risco. Estamos em 2024, alguns municípios já podem ter elaborado. A gente justamente agora vai passar para uma atualização, né? Aqui é o caso de planos de mobilidade, né? Os municípios em verde são os que têm, em vermelho os que não têm. Alguns estão isentos, porque às vezes a política nacional ela determina a obrigatoriedade de alguns planos dependendo da população dos municípios, né? Plano diretor é acima de 20 mil habitantes, plano de habitação acima de 50 mil, mas muitas vezes, por exemplo, plano diretor é acima de 20 mil habitantes, mas se o município for integrante de uma região metropolitana, ele precisa ter esse plano, porque ele pode ter, como parte, por ter uma realidade muito interdependente, ele pode experimentar um processo rápido de crescimento por um motivo ou por outro, né? Então, assim, aqui no caso do município do Rio, já várias pessoas falaram do IPP, a gente está dentro de um órgão que preza pela transversalidade com os outros órgãos, no sistema de informações e ali no sistema da prefeitura, né? E alimentação, Felipe falou muito disso, né? Felipe Mandarino, ela se dá, né, com a participação de todos os órgãos, né? Então, alguns programas que têm a característica da transversalidade, eles acabam vindo aqui para o IPP, não exclusivamente para cá. A gente tem na Prefeitura do Rio um escritório de planejamento, né, que funciona na Secretaria de Fazenda. Ele já foi também na Casa Civil, né? A gente tem alguns órgãos também de inteligência dentro do Centro de Operações Rio. Então, mas há um esforço muito grande de você concentrar, né, num instituto que tem esse perfil de órgão de planejamento, né, alguns projetos para ter essa transversalidade baseada em informações. Então, nessa parte aqui, eu queria falar, eu falei no início lá que eu abordaria o Rio Mais Social, né, que foi um programa coordenado pelo IPP em parceria com o ONU Habitat. Esse plano de regularização de assentamentos precários, que no final gerou uma avaliação de impacto, né, que esse material aqui tem 4 volumes, aqui consta toda a metodologia de avaliação de impacto, tá? Então, no final, os professores podem fazer um sorteio desse exemplar, mas ele está disponível no Data Rio e é muito mais leve. Então, assim, falando desses programas, né, os Cadernos do Rio Mais Social, né, eu comentei com vocês, né, essa política que foi implementada durante o governo Cabral de pacificação, ela já tem 1000 análises, né, a respeito dos impactos que ela teve, né. No que cabe ao município, na época foi criado um programa que era o Rio Mais Social, né, que era, digamos assim, naquelas áreas onde o Estado estava atuando com a sua política, o município procurava articular melhor os serviços públicos. Então, foi um programa que veio do IPP, porque ele começava com a coleta de informações a respeito da realidade dos serviços públicos naquele território e havia um monitoramento do quanto os serviços públicos avançavam naqueles locais. Eu falei para vocês desde o início, não vou fazer nenhuma defesa, nenhuma crítica do programa, mas eu queria falar de algumas ferramentas que foram desenvolvidas na época, né? Então, esse caderno resumo do programa, ele fala de algumas ferramentas que foram desenvolvidas e que eu convido vocês a depois visitarem, né, essa página para conhecer, né? Então, a metodologia em relação às equipes, né, coordenada pelo ONU Habitat, era contratar agentes locais, né, que, em geral, eram pessoas moradoras da comunidade, né, e tinha várias ferramentas, né, tinha uma ferramenta, acho que está aqui mais na frente, sim, está mais na frente. Então, tinha ferramentas que faziam a leitura dos dados oficiais, dados do IBGE, a respeito da realidade territorial, né? Tinha leituras que eram leituras da própria equipe de campo, da percepção sobre o território, tá? Tinha ferramentas também, como o Mapa Rápido Participativo, que era uma avaliação de 10 temas dos serviços públicos a partir da observação dos agentes, mas também da escuta em relação aos moradores, a respeito de um determinado serviço. Vou dar um exemplo para vocês, né? Dizer se um território é atendido pela companhia de água, né, é relativamente simples, né? A companhia tem. Agora, falar da qualidade daquele serviço já são outros 500. Então, o Mapa Rápido Participativo, ele
mapeava, né, se o local era atendido, se a água caía todos os dias, se era dia sim, dia não, ou se tinha, ou se quase nunca tinha. E mesma coisa em relação aos outros serviços. Então, o mapa rápido participativo ele permitia ter um retrato micro das desigualdades locais, né? E essa ferramenta ela foi sendo utilizada em outros programas. No PROAP, ela foi uma das ferramentas para avaliar a evolução dos territórios após a urbanização. E o ONU Habitat chegou a utilizar isso também em outros estados, né? Em Alagoas, em Juiz de Fora também fizeram, né? É. Então, é uma ferramenta que é uma ferramenta interessante. Uma ferramenta, outro dia foi até muito interessante. Eu tenho um colega aqui de um coletivo na comunidade de Preventório, em Niterói, e ele está fazendo doutorado. Ele é da comunidade, mas ele está fazendo doutorado e ele está com uma parceria com a UF e a Universidade de Glasgow. E eles fizeram um mapa rápido participativo do Preventório. Eu achei muito interessante, né? Porque é uma iniciativa cidadã, né? Dos moradores de conhecer a sua realidade. Então, nessa época foram desenvolvidos os panoramas dos territórios, eram dados do IBGE, mas assim, uma coisa é você ter todos os microdados do IBGE disponível para os pesquisadores. Agora, você querer conhecer a realidade de um daqueles recortes, já não é para qualquer um, né? Então, o que o programa fazia? Ele extraía os dados daquele território e os disponibilizava através de um panorama. Então, ele pegava os microdados e ele fazia essa análise, né? O retrato dos territórios, já falei, né, era uma percepção da equipe a respeito daquele território, tá? Tinha uma ficha também que eram dados da gestão pública, né? Quantas unidades de pré-escolar eu tenho, quantas vagas tem, quantas clínicas de saúde da família, qual a cobertura. Então, tinha toda uma informação dos órgãos públicos a respeito da atuação naquele território. É uma coisa que aconteceu por ocasião desse programa, mas que, se você olhar para as ferramentas, seriam ferramentas muito boas para a gestão de qualquer município, se ele quer conhecer melhor a microrrealidade e reduzir as intradesigualdades, né? E tinha também, eu falei já, do mapa rápido participativo, né? O pessoal brincava um pouco porque ele não era tão rápido assim. Era um trabalho que levava um tempo, porque você tinha 10 temas, tinha um mapa síntese, que gerava um ranking, né? Você tinha cores que mostravam setores melhores que os outros comparados entre si. Era difícil comparar uma comunidade com a outra, porque você tem uma escala dentro da própria comunidade. Mas você tinha um mapa também para cada tema e para cada aspecto. Por exemplo, iluminação. Não é se a iluminação é boa ou não, mas se o problema eram as lâmpadas, se o problema eram os postes, se o problema era a manutenção. Então, tinha subtemas. Então, aquela informação de posse do órgão responsável, ele conseguia atuar melhor. Mas em relação aos serviços, ele tinha isso. Por exemplo, coleta de lixo. Se tinha coleta na porta, se era caçamba, qual era a distância da caçamba em relação à moradia, né? Tinha um que era um tema muito reivindicado, muito, digamos assim, um tema muito popular, que era a questão do endereçamento postal. Se as ruas tinham nome, se tinha placa. Porque havia uma dificuldade muito grande, vocês sabem disso, né? Em todos os municípios, uma dificuldade muito grande de receber correspondência, né? Que é uma questão básica, né? Então, a própria equipe de campo, como o projeto era coordenado pelo IPP, a própria equipe de campo, ela fazia uma atualização do mapeamento, tinha becos que não apareciam na imagem oficial. Atualmente, as nossas imagens, pelo menos aqui no município do Rio, estão com uma qualidade muito maior, né? Mas na época não era tão assim, né? Então, a própria equipe fazia uma identificação de logradouros que não estavam mapeados. Depois isso era cruzado com o trabalho de cartografia, e mesmo que aquele logradouro não fosse um logradouro oficial, os nomes oficiosos dele eram registrados. Então, era logradouro sem nome oficial. Não sei se essa denominação, que tem denominação oficial, não é isso? Consta lá, sem denominação oficial, mas tem os nomes que ele é conhecido. Porque a denominação oficial é um ato legal que a prefeitura faz. Em alguns municípios é o executivo, em outros é a Câmara. Aqui no Rio é a Câmara que dá nomes. Mas se ele não tem nome oficial, ele tem outros nomes. Assim como as localidades, as comunidades, muitas vezes tem mais de um nome, né? Felipe deve ter falado do SAB, né? Sistema de Assistência de Baixa Renda. Você tem o nome oficial que a prefeitura considera, mas tem os outros nomes e tem um código, né? Então, os logradouros estão aqui na base.
Bom, e esses eram os territórios em que o programa atuava na época, né? Era uma área relativamente grande, tá? E, bom, o mapa rápido participativo tem um dos cadernos aqui, ele tem a metodologia, né? O material que tem aqui, ele permite que qualquer município implemente o mapa rápido participativo. Ele é bem detalhado, ele tem inclusive os formulários de campo, que vocês podem adaptar à realidade. Por exemplo, quando a gente fez a parceria, teve uma parceria do Rio com o governo de Alagoas para fazer o MRP, era com o ONU Habitat também, a gente fez muitas reuniões discutindo cada uma das perguntas, porque algumas perguntas que faziam sentido para as favelas do Rio não faziam tanto sentido para as grotas de Maceió, né? Então, teve uma discussão sobre as perguntas, mas o objetivo no final é o mesmo, né? Você melhorar os serviços públicos. Então, algumas adaptações você precisa fazer, né? E esse é o tipo de mapa que eu mencionei para vocês, né? Vocês têm desde a pior situação até a melhor situação, algumas gradações, e o guia, ele explica para o agente de campo, né, em relação a cada tema, quando ele considera ótimo, quando ele considera ruim, porque tem uma dose de subjetividade aí, né? Então ele explica, né? Por exemplo, iluminação A. Se a iluminação só tem a cada 100 metros, ela é deficiente. Estou chutando aqui um valor, né? O ideal é 15 em 15 metros, né? Então tem uma questão aí, e isso gerava esses mapas. Então, para cada indicador, você gera um mapa. E o ideal é que se o município, por exemplo, no caso de Maceió, eles fizeram um mapa rápido e participativo de todas as gotas de Maceió antes de começar um programa de intervenção. Porque aí, depois de 2 anos, você faz novamente um mapa rápido participativo para comparar dois momentos, o M0 e M1, digamos assim, né? E por isso que ele acabou sendo utilizado como na avaliação de impacto do PROAP, porque era uma das formas de aferir, né, se as condições de vida tinham melhorado em função da intervenção pública, né? A gente teve algumas situações interessantes acho que foi no caso do Rio Mais Social, né? Quando a gente terminar o MRP, a gente ia nas secretarias para mostrar o resultado, né? E era interessante, porque teve uma vez que tinha um mapa que tinha um setor que, no que se refere a abastecimento d'água, era muito precário. E aquele setor tinha tido favela bairro, né? Aí a engenheira que tinha participado, a Ana Luna, né, tinha participado, aí ela olhou, tal, ficou desconfiada, falou, já sei o que é. Tem uma elevatória que dependia de alguém acionar, e provavelmente isso não está funcionando. Então você vê, era uma microinformação, né, que se aquela fosse uma ferramenta do uso diário, né, corriqueiro do setor, eles poderiam detectar que não fazia sentido aquilo não funcionar bem se tinha tido intervenção, né? Então, na parte de limpeza urbana, por exemplo, muitas áreas elas estavam vermelhas porque os veículos que a Conurb, que é a companhia local de limpeza, tinha, não conseguiam chegar por conta das condições de acesso. Mas eles poderiam pensar em outro tipo de veículo para chegar na área, né? Então, ele permite, né, o aperfeiçoamento da atuação do órgão público, seja lá qual for o tema. No tema, eu comecei a falar dos logradores e não terminei, né? O que acontece? Eles traziam para a base do IPP e colocavam lá os nomes. Mas isso permitiu que as equipes, em parceria com a Associação de Moradores, fizessem projetos para dar denominação aos logradores, né? Uma era mapeá-los e a outra era dar denominação. Então, você levantava aquelas informações. Teve alguns casos, mas o que eu mais me lembro foi o que eu participei, que foi o caso da Maré, né? A gente fez um levantamento de todos os logradores, muitas ruas com identificação apenas alfanumérica, né? Ou muitos nomes que, do ponto de vista das normas municipais, não poderiam ser dados. Seja porque já existia um logrador com aquele nome, ou seja porque a pessoa ainda estava viva. E tem uma norma municipal que diz que você pode dar nome de pessoas falecidas, que vai que até morrer a pessoa sai da linha. Pois é. Então isso a gente fazia oficinas com os moradores das 17 comunidades da Maré, explicava e eles escolhiam os nomes, né? A associação local fazia um processo lá de votação. Depois, o dever de casa da prefeitura às vezes era votação, às vezes era uma simples consulta, porque nem sempre é fácil você fazer esse processo. Mas no final a prefeitura se comprometia a fazer um decreto e enviar um decreto com a denominação. Processo burocrático longo, porque aí o setor responsável tem que verificar se as normas foram seguidas, né? Mas foi interessante. Então,
foi um trabalho que teve muito, muito apelo, né? E que ainda é bastante levantado. A outra questão é a questão da numeração, né? Que a numeração é totalmente aleatória. Mas a partir do momento que você reconhece o logrador, você pode até aplicar a regra métrica, né? Que se aplica no restante da cidade. Bom, é, depois veio o PROAP, né, que é o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários. Tá? Eu não vou fazer uma avaliação do programa, vocês têm essa avaliação aqui que foi feita. Tá? O único comentário que eu faria para vocês em relação a esse programa de urbanização, ou qualquer um outro que algum município tenha, né, é a importância de a necessidade de você ter um bom diagnóstico, de você ter um plano de habitação do município, porque você receber recursos internacionais, como foi o caso, ou federais, em alguns casos, e você não implementar aquela política baseada em evidência, definir prioridades, né, ela pode comprometer o resultado. Né? Então, em geral, os nossos programas de urbanização aqui no Rio, eles têm sido guiados mais pela disponibilidade de projetos do que por uma matriz, né, que estabeleça prioridades. Né? O BID até pede uma matriz, mas você pode torturar um pouco as matrizes, né, para dar o resultado que você quer. Né? Falando sinceramente, quem trabalha em prefeitura já viu isso. Né? Mas, se você se baseia em evidências, aí a coisa muda um pouco de tom. Né? Porque, assim, se você tem 3 comunidades com o mesmo nível de carência, convenhamos, né? É difícil dizer qual que vai ser primeiro, mas vai ser uma das 3. Não é isso, Bianca? Então, assim, isso é importante. Agora, o que eu vou ressaltar do PROAP é, mais uma vez, né, essa metodologia de avaliação de impacto, que foi o que coube ao IPP. O IPP fez a avaliação e a gente fazia o monitoramento do programa. Isso foi um processo de gestão interessante, porque a gente se reunia aqui no IPP. Você chegou a participar, né, do PROAP também, né? A gente se reunia periodicamente com as equipes das gerenciadoras e da Secretaria de Habitação para verificar todo o andamento, os pontos críticos. Então, era um trabalho de gerenciamento bem interessante, né? E, bom, e aí no monitoramento a gente tem esse caderno resumo, né? Tem, novamente, tem panorama do território, tem ficha do território, também teve mapa rápido participativo, e teve 2 avaliações, que aí já são avaliações que geralmente as prefeituras contratam. Né? Então, tem uma avaliação de impacto e avaliação econômica. Né? A prefeitura fez uma licitação, uma empresa especializada em avaliações de impacto fez, e a aprovação foi feita aqui no Instituto. A nossa antiga coordenadora, Andrea Pulis, era especialista em avaliações, e ela monitorava e aprovava, né, os resultados do, do trabalho desenvolvido pela contratada. Isso é fundamental também, né? Você ter dentro do corpo técnico pessoas que possam fazer essa avaliação. Né? E tinha também, bom, e teve as publicações, né, que justamente tem essas metodologias e os resultados. Né? Então, eu convido vocês também, esse material está disponível no Data Rio, né, que fala um pouco sobre o panorama do território. Eu já falei de que ele se trata, né, ele traz dados sobre localização, sobre demografia, socioeconomia, infraestrutura, dados de educação, baseados no censo. Né? E cada território tinha o seu panorama do território. Né? Tinha uma ficha também, que era uma coletânea de todas as outras informações. Né? Teve o mapa rápido participativo, você tem a publicação de todos os mapas, de todos os temas de cada comunidade. Né? Uma das empresas que trabalhou com essa metodologia, a empresa do Duda, era a Overview. Ela foi, inclusive, contratada pelo BID diretamente para fazer uma avaliação do Favela Bairro 1 e 2, e eles utilizaram o mapa rápido participativo para fazer a avaliação. E aí os temas que eram trabalhados lá no mapa rápido participativo era, voltando um pouco, já que isso despertou um pouco de curiosidade, né? Sinalização das vias e serviços postais, infraestrutura para mobilidade, acesso aos meios de transporte coletivo, padrão das moradias, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta de lixo e limpeza urbana, fornecimento de energia e iluminação pública. Outros mapas, né? Então, avaliação de impacto, né? Algumas ilustrações, né?
São esses livros aí, estão todos disponíveis, tá? Muitas vezes, os programas com financiamento externo, internacional, até nacional, eles têm um componente de desenvolvimento institucional, né, que é para desenvolver a capacidade da prefeitura para fazer o acompanhamento. Então, aqui, por exemplo, dentro do PROAP, uma coisa que a prefeitura fez através do IPP, que fazia avaliação de impacto, foi uma espécie de contrapartida, a gente conseguiu contratar mais ortofotos do município, a gente conseguiu fazer a restituição aerofotogramétrica, e uma coisa que a gente tentou fazer, eu acho que não conseguiu concluir tudo, era poder georreferenciar os as-built das intervenções, nos projetos que foram executados para as comunidades. Porque muitas vezes você tem a execução, a elaboração de um projeto contratado e aquela informação acaba não entrando nas bases municipais, né? Então esse é um trabalho, não sei, depois eu saí da SMH nessa época, eu não sei se eles chegaram a incorporar os as-built, mas ele tinha muita dificuldade por causa de compatibilidade das bases. Tinha uma coisa que quem trabalha em prefeitura já deve ter visto, né? Às vezes, as obras de urbanização em favela, muitas vezes tem mudanças durante o processo, né? Porque é uma casa que você não viu, uma drenagem que não estava no lugar. E a gente viu que tinha, com frequência, tinha plantas das built que eram iguais ao que tinha sido projetado, o cara colocava um carimbo, executado como projetado, né? E aí os fiscais começaram a ver que não era bem assim, né? Que tinha que ter uma modificação, porque tinha tido mudanças mesmo, né? Então são dados, né, que em termos de planejamento territorial, se você não incorpora essa informação, no futuro ela vai fazer falta, né? Bom, e aí eu já começo a introduzir a Bianca e o Pedro. Territórios sociais, a gente teve uma grata surpresa esse ano de que a iniciativa foi incluída no Atlas da América Latina e do Caribe, com desses 7 iniciativas de desenvolvimento sustentável, né? E o Territórios Sociais foi justamente escolhido como exemplo, né, de política pública para atingir os objetivos do ODS 1, de redução da pobreza, né? Então, erradicar a pobreza em todas as formas, em todos os lugares, né? E eles utilizaram informações que foram fornecidas pela equipe, né? Na época, o alcance dele, os números na época eram bem menores que os números atuais, né? Mas para a gente foi muito gratificante, né, ver essa experiência. É uma publicação que está nesse site da Agência Francesa de Desenvolvimento, tá? E ele tem as versões em francês, espanhol e português, né? Aqui tem um panorama, né, das áreas que, né, foi na época de grandes complexos, né? E, bom, antes de eu passar para eles, eu vou falar de uma interface. Atualmente estou na Secretaria de Meio Ambiente. E antes de vir para o IPP, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente. E o trabalho que a gente tinha iniciado e aí falando de transversalidade, né? Um trabalho que a gente tinha iniciado, a Secretaria de Meio Ambiente, as secretarias de meio ambiente dos municípios em geral têm muitos programas, né? Umas mais que outras. A Secretaria de Meio Ambiente do Rio tem vários programas de reflorestamento, de hortas cariocas, tem Guardião dos Rios, Guardião das Matas, né? Tem cozinhas sustentáveis, né? E mais uma vez, eu diria que surge a necessidade de você trabalhar a implementação dos programas a partir de diagnósticos mais consistentes. Então, houve uma demanda da Secretaria de Meio Ambiente em relação ao IPP, já conhecendo o programa Territórios Sociais, né, e a metodologia que ele tinha, de definir, foi criado um grupo de trabalho para definir componentes socioambientais nos programas de urbanização de favelas e comunidades urbanas, com foco nos programas da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria queria definir melhor os critérios para saber quais áreas priorizar com os seus programas. Então, foi feito um grupo de trabalho com essas finalidades, né? Identificar que áreas precisavam mais de um programa ou tinham mais condições de receber aquele programa. Então, a presença do programa Territórios Sociais era uma das possibilidades de direcionar esse programa. Por exemplo, hortas comunitárias, tem vários municípios que acreditam que tenham programa de hortas.
hortas comunitárias, hortas, aqui no caso do Rio chama hortas cariocas, né, que fazem produção de produção de hortifruti, né, a partir de integração com a comunidade, com frente de trabalho, que ao mesmo tempo que são frentes de, de trabalho e renda, também trabalham com o tema da segurança alimentar, né, que é o tema da Bruna. Então, justamente, a percepção de que esse programa poderia estar associado também a territórios sociais, que tem um profundo conhecimento da pobreza multidimensional, de quais são as carências em cada local, né, permitiria direcionar melhor a produção do programa. Então, tem uma matriz que trata da priorização de hortas cariocas a partir do cruzamento com territórios sociais. Tá? Então, o primeiro desafio lá na Secretaria foi espacializar todos os programas, porque nem sempre os programas das secretarias municipais estão espacializados, georreferenciados, né? Então, foi preciso de referenciar esses programas, foi preciso introduzir novas práticas nos respectivos setores. O setor de hortas cariocas, por exemplo, ele tem toda uma preocupação logística, fornecimento, dia a dia, operação, mas eles não tinham sistematizado qual era a produção de cada horta, qual era a distribuição de alimentos, enfim, não havia uma sistematização das informações resultantes da atuação daquele programa. Então, em relação a todos os projetos, foi necessário criar rotinas dentro dos setores para que isso passasse a ser feito. Tá? Então, tem os objetivos aqui do programa e aqui já tem os programas na mesma base onde a gente tem as favelas do município. Tá? Então, a gente consegue ver a proximidade em relação a cada um da atuação dos programas. Tá? Isso aqui são um pequeno parêntese, né, mostrado de pano de fundo. Né? Esse foi um quadro, não sei se o Felipe Mandarino mostrou no dia, né? Mas esse aqui é o crescimento ou diminuição de população do censo de 2022 em relação ao censo de 2010 nos bairros do Rio. Né? Então, a gente tem em vermelho, quanto mais intenso, mais população perderam, quanto mais claro, menos, e em azul, os mais intensos são os que mais população ganharam. Né? Então, assim, a despeito da cidade ter perdido 160 mil habitantes em 12 anos, né, essa distribuição foi desigual no território. As áreas que mais cresceram foram na P5, né, principalmente na sub-AP de Guaratiba, né, na 5.4, né? Enfim, também Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá. Já nem mais esse mapa, já teve uma interferência, né? Então, e aí são parênteses para mostrar que também esse é um dado importante, você associar, saber como que a cidade está esse crescimento. E aí, em relação a esse trabalho, já fechando com ele, né, o que foi feito? Né? Foi feita primeiro uma identificação, uma classificação das favelas, né, em tipologias, em função da interface deles com condicionantes ambientais. Né? Favelas que estavam em unidade de conservação, dentro de unidade de conservação, favelas que estavam muito próximas de unidade de conservação, favelas que não tinham essa restrição, favelas que tinham tido programa de urbanização, né? E, em função disso, identificando, né, quais programas da Secretaria de Meio Ambiente seriam mais prioritários para aquela tipologia. Tá? Foi feita uma análise, né, considerando cada favela. Se ela estivesse numa categoria de unidade de conservação integral, ela era uma tipologia 1, que, na verdade, ela teria que passar por uma comissão de análise das condições de ocupação. Se ela estivesse nessa categoria, se ela não estivesse nessa categoria, mas fosse uma área de preservação, se ela era urbanizada ou não, isso já determinava um fluxo. Né? Se ela tinha risco ambiental, se ela tinha sido urbanizada, isso gerou as 3 tipologias. Né? Lugares que têm restrições, mas já receberam obras de mitigação, eles têm uma condição, os que não tiveram têm outras. Então, isso permitiria que os órgãos definissem prioridades de atuação e de linhas de atuação também em relação a isso. Então, a gente tem as tipologias, o grau de restrição e quais são as ações possíveis em função desse diagnóstico.
tá? Então, aqui, por exemplo, já tem uma priorização dos mutirões de reflorestamento em função daquela situação, né? O programa Hortas Cariocas também uma priorização de áreas onde ele poderia ser implantado, né? E aqui tem algumas fontes de pesquisa em relação a esses temas todos que eu falei, os caras no PROAC, a Agenda da Desigualdade, a Agenda Rio, o Atlas da Agência Francesa de Desenvolvimento, esse é o site deles, aí vocês encontram todo o material, não apenas do territórios sociais, mas das outras 16 iniciativas que eles mapearam na América Latina e no Caribe em relação aos ODS, tá?